O título dessa mensagem que eu quero pregar para você hoje é Queimando Pontes. Queimando Pontes. Quando eu comecei, quando eu sentei no computador e comecei a procurar em Deus uma palavra para hoje, eu pensei numa palavra que fosse mais ou menos isso que você viu aqui, esse medley de músicas. Acho que se fizesse, acho que o Duda deve ter ficado aqui encrencado para escolher, porque se fosse pegar tudo quanto é música, para você ter uma ideia, teve um ano que me deu uma doida, e eu falei para o pessoal da música, para a banda, esse ano, em um ano nós vamos aprender 50 músicas novas, ou seja, era uma música nova por domingo, né? Tirando aí de repente Ano Novo, Natal, né? 52 semanas no ano, nós ensinamos 50 músicas no ano. Como é que o cara, em um ano, 50 músicas, como é que o cara vai peneirar isso? Para pegar essa, deve ter tido um trabalho danado de peneirar, para escolher entre músicas de traduções, músicas de composições nossas, do Bené e tal, da galera aqui, deve ter sido, e eu pensava em alguma coisa desse tipo, sabe, que trouxesse, assim, uma celebração, uma festa, e de repente Deus me deu essa mensagem aqui, eu não gostei. Eu falei, pô Deus, essa mensagem não está legal não. Mas Deus me fez entender que era necessário para que a gente entre nessa fase nova que Ele está aprontando para nós, para que nós vejamos a concretização daquilo que a gente está sonhando, a gente precisa necessariamente de queimar algumas pontes, que não possibilitem mais que a gente volte para certos lugares, que ao invés de nos ajudarem a progredir, fazem com que a gente fique assentado, acomodado, não assentado em lugares celestiais, mas assentado num saco de batata, assistindo a banda passar. E eu quero falar aqui, já começar mostrando para você, fazendo mostrando para você o ministério de dois profetas aqui do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada na vida de dois dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento, talvez não dois entre os mais, mas talvez os dois mais conhecidos profetas do Antigo Testamento, que têm nomes até muito parecidos um com o outro, que têm um ministério, assim, relativamente ligado um com o outro, e um foi o predecessor, o outro foi o seu sucessor. Eu acredito que muitos de vocês já estão imaginando de quem eu estou falando. Estou falando a respeito de Elias e Eliseu. Ou você realmente concluiu, ou você assistiu o culto pela internet hoje de manhã. Eu quero falar sobre Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, antes de mais nada, eu quero lembrar para você de que naquele episódio do Monte da Transfiguração, Jesus sobe o monte junto com Tiago, Pedro, João, e lá Jesus é transfigurado. E naquele momento Jesus parece uma lâmpada gigante irradiando luz, e vem Pedro, olha para aquilo e vê Jesus no centro, de um lado Elias, de outro Moisés. E Pedro vem com aquela ideia maravilhosa, Senhor, que bom nós estamos aqui nesse lugar, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés, e Deus dá mais uma vez uma cortada em Pedro, dizendo, esse aí, Jesus é que é o meu filho amado, a ele vocês passem a ouvir, não mais a Elias, não mais a Moisés, mas a ele deem ouvidos a partir de agora. Até agora vocês deram ouvidos a Elias, até agora vocês deram ouvidos a Moisés, mas agora eu quero que vocês deem ouvidos a ele ouvir. Os nomes desses caras já indicam alguma coisa para nós. Nomes na Bíblia têm significado. O nome de Elias significa Deus é Yahvé. Ele é o verdadeiro Deus. O nome Elias também significa a força do Senhor. Deus é Yahvé e Ele é um Deus forte. Esse nome está ligado, essa questão da força de Deus, está ligada, em especial no ministério de Elias, ao juízo. Enquanto que o nome Eliseu significa Deus é Salvador. Um veio anunciar que o único Deus que existe de fato é Yahvé. Yahvé é um Deus que ele é forte. Mas esse outro, o sucessor, veio anunciar que esse Deus que é forte, ele é, antes de mais nada, um Deus que salva. Ele é um Deus salvador. Ele é um Deus que proporciona salvação. 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 19 a 21, conta a história, o episódio da chamada de Eliseu. E esse episódio, nesses poucos versículos, diz o seguinte: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando
com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Essa pequena frase aqui, que Elias lançou o seu manto sobre Eliseu, ela gerou na igreja quase que uma doutrina. Em muitas igrejas se fala sobre isso, né? Porque o manto, é manto para lá, manto para cá. Fulano passou o manto para ciclano, o manto para Beltrano, e o manto, e tem gente até que clama na igreja, manto! Tem uns negócios, o cara está pregando, de repente vem lá do fundo assim uma voz, manto! Não sei que diacho de manto é esse, mas eu vou explicar para você, você vai entender essa história do manto aqui, porque quando alguém na igreja hoje fala sobre o manto, fulano passou o manto para Beltrano, a gente tem a impressão de que passou a unção que havia sobre um para o outro. É como se fosse de repente assim, por exemplo, o pastor Bené, de repente ele anuncia, olha, daqui a pouco tempo eu vou me aposentar, mas eu vou passar o manto aqui para o pastor Jorge Daltro. Cadê o Jorge? Saiu, está ali fora. O Jorge algumas vezes, depois que ele sobe aqui para dar um anúncio, ele fica com o microfone para cantar com a galera. Ele está tentando, mas o pessoal embarreirou ele, não dá espaço para ele. Porque, aí o pessoal fala assim, porque ele não tem o manto, se tivesse o manto do Bené, aí dava certo. Tu imagina agora que o Bené passasse para ele o manto, o que a gente imaginaria? Poxa, o pastor Jorge Dalton, ele não é um cantor, mas de repente o Bené passou o manto, e agora ele está cantando, parece até uma cotovia, parece um sabiá. Uma maravilha. Vamos entender se é isso mesmo, o que isso aqui quer dizer. De Elias ter passado ou jogado sobre Eliseu o manto. E aí disse então que Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu, vá, mas volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Ou seja, para começar, o manto ou a capa, naquele tempo, ela identificava quem aquela pessoa era ou qual a sua posição na sociedade. Então, por exemplo, você vai ver que no Novo Testamento, Jesus, ele está passando por Jericó, e de repente, a Bíblia diz que um cego chamado Bartimeu, ele levantando e jogando de si a capa, foi até Jesus clamando, tem misericórdia de mim, filho de Davi. O que era essa capa ou esse manto de Bartimeu? Era uma capa que era como uma carteira de identidade. Uma capa que identificava que ele estava autorizado pelas autoridades locais a estar sentado na porta da cidade mendigando, porque ele não era alguém que estava fingindo ser cego para explorar os otários. Ele era realmente um cego de nascença e que era um necessitado. Então aquela capa indicava, esse homem é um mendigo, ele é um cego, um pobre necessitado, e ele está autorizado para ficar aqui mendigando. E quando ele viu Jesus, ele lançou de si aquela capa, numa atitude de fé, dizendo, eu já não me considero um pobre, miserável, cego, necessitado, porque eu creio que Jesus vai me curar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você já sabe o que eu fiz contigo, Eliseu. Eliseu não estava esperando a visita de Elias, dizendo, ele vai passar para mim. Ele deve ter tomado um susto, porque de repente vem Elias, lança sobre ele o manto, e a conversa dos dois foi curta. Foi tão curta que quando aquele manto veio em cima de Eliseu, ele nem disse nada, ele simplesmente disse, cara, já entendi. Me dá um tempo só para eu ir me despedir dos meus pais, e depois eu volto aqui. E Eliseu falou, então, vai lá, mas não demora, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Você já sabe o que aconteceu aqui. Eliseu, então, voltou para trás, pegou a junta de bois, e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, as cangas, aqueles jugos, e arado, e tudo mais, ele cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Esse termo final aqui, ele é uma chave para você entender o ministério de Eliseu, e a diferença entre o ministério de Eliseu e o de Elias, porque fala que o termo usado aqui, que Eliseu servia a Elias, é o mesmo termo usado lá atrás no livro de Josué, quando diz que Josué servia Moisés, que ele era o shorate de Moisés, o servo de Moisés. É a mesma expressão. E entenda só o seguinte, não diz aqui
que Eliseu seguia Elias, mas que ele servia Elias. Isso aqui é uma chave importante de se entender. Ele passou a servir a Elias, e não meramente a seguir Elias. Amém? Guarda isso aí, porque daqui a pouco você vai entender melhor. Agora, qual é o contexto que precede essa passagem? Porque você viu que no versículo 19 diz, depois disso, foi Elias, e encontrou Eliseu e tal. Quer dizer, depois disso o quê? O contexto é o seguinte, 1 Reis, capítulo 18 e 19, diz para nós que Elias ficou indignado com um culto que se estabeleceu em Israel, trazido por uma rainha estrangeira, Jezabel. Jezabel casou com Acabe, o rei de Israel. Eles se casaram, e ela era uma rainha estrangeira, e eles se casaram por um interesse político. E aí ela trouxe a adoração ao Deus que ela servia, Baal. E a adoração a Baal, por que a adoração a Baal causava tanta indignação no povo de Israel? Porque os altares de Baal, eles normalmente, quando a Bíblia fala que haviam altares a Baal, esses altares eram altares de metal, de uma espécie, não de uma liga exatamente como o bronze, mas semelhante ao bronze, aonde havia a imagem de Baal e na frente uma espécie de uma boca, um forno, que ficava aceso. E a adoração a Baal incluía o sacrifício de bebês. Então as pessoas traziam crianças recém-nascidas e jogavam vivas dentro daquele forno em adoração a Baal. Então Elias, ele tão indignado com isso, ele vai e lança um desafio. Havia 450 profetas de Baal, e ele lança um desafio, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão orar, eu vou orar, e o Deus que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro. Vamos ver se é Baal ou se é Yahvé. Vamos ver se é Baal ou se é o nosso Deus, o Deus de Israel. E aí diz que os profetas de Baal dançaram, pularam, fizeram de tudo, gritaram, não aconteceu nada quase um dia inteiro, e Elias faz uma oração de 20 segundos, e desce fogo do céu, consome tudo, todo o altar, todo o sacrifício, e mata, em seguida, os 450 profetas de Baal. O que isso provocou? Jezabel, que era adoradora de Baal, ficou fervendo de ódio e decretou a morte de Elias. Mandou um recado para Elias, Elias, do jeito que você fez com os profetas do meu Deus, eu vou fazer contigo. Resultado disso, Elias entra em depressão, começa a sentir medo, entra em depressão, começa a pedir a Deus para morrer. Deus, eu não sou digno, me mata, me leva, acaba logo com a minha vida. E ele foge, com medo de Jezabel, ele foge e vai para um lugar chamado Berseba, que no hebraico é Bershiba. Bershiba, essa palavra Bershiba no hebraico é a junção de duas palavras, Ber e Shiba, e Ber significa poço, um poço de água. Enquanto que Shiba é uma palavra difícil de traduzir, porque Shiba é uma palavra básica, é uma palavra raiz, é uma palavra de 3 letras. Normalmente no hebraico, palavras de 3 letras são palavras raiz que geram outras palavras. Por exemplo, Shabat vem de Shiba. É uma palavra que dá origem a várias outras. Você acrescenta 1, 2, 3 letras e vira uma outra coisa, às vezes até com sentido parecido ou diferente da palavra raiz. E essa palavra Shiba, ela pode ser traduzida como 7. Ela também pode ser traduzida como uma promessa. E aí entra o conceito do 7, que é uma promessa repetida ou estabelecida 7 vezes, que é um número perfeito, portanto é uma promessa perfeita. Mas a tradução principal de Shiba, você quase não encontra, até mesmo nos dicionários de hebraico. O principal significado de Shiba é aquele que virá. Portanto, Bershiba significa o poço daquele que virá, o poço da promessa perfeita. Adivinha quem é aquele que virá? Esse poço, esse lugar, é um lugar marcante na Bíblia, porque em Berseba, ou Bershiba, é o local onde Abraão despediu a serva Agar. Ele estava por aquela região, e ali foi o lugar onde Sara disse, olha, o meu filho, Isaac, não vai de maneira nenhuma ficar co-herdeiro com o filho da escrava, pode mandar os dois embora. E aí Abraão manda os dois embora. A Bíblia diz que Agar e Ismael saíram andando pelo deserto, e o garoto era fraco, porque Ismael aponta para a lei, e a lei é chamada por Paulo de fracos fundamentos.
E ela sai, o garoto que já tinha uns 14, 15, 16 anos, que devia ser forte, e ele deveria carregar a mãe é que carrega o garoto. E ela vê que ele vai morrer, e ela começa a chorar, e Deus abre um poço. Esse poço, Deus abriu, milagrosamente, e ela e o filho bebem água, para que não morram, e Deus garante a ela, então, que também havia promessa para ela e para o filho dela. Nesse lugar, aonde abriu pela primeira vez o pronto de Beersheba, que se abriu para Agar, lembre-se que Agar é descrita lá em Gálatas 4 como uma pessoa que aponta para o monte Sinai, enquanto que Sara aponta para o monte Sião. Agar, a escrava, aponta para Sinai, que aponta para a lei, enquanto que Sara aponta para Sião, que aponta para a graça. E a Bíblia diz que nós somos filhos da livre e não da escrava. Deus é nosso pai, mas a nossa mãe é a dona Graça. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado: olha, muito prazer, meu nome é fulano, mas eu sou filho da dona Graça. Nesse poço foi aonde Abimeleque jurou fidelidade a Abraão. Qual foi o contexto? Abraão, quando chega naquela região, aquela região era governada por Abimeleque. Abimeleque não é um nome próprio, é um título, como faraó. E esse Abimeleque, ele olhou para Sara, se apaixonou por Sara e perguntou: e aí, cara, essa menina aí? Ah, é minha irmã. Abraão disse. Ele pegou e botou Sara no harém dele. Só que antes dele pegar Sara, queria pegar, Deus deu a ele um sonho, e no sonho revelou: essa mulher não é irmã do cara não, ela é esposa dele. O cara ficou uma fera, foi lá e deu uma bronca em Abraão. Opa, toma essa mulher de volta. Teu Deus já me revelou que ela não é tua irmã coisa nenhuma, é tua esposa. Podia dar um ruim danado. Se eu pego essa mulher aí, olha o ruim que ia dar. Deu uma bronca. Só que mais tarde, nesse mesmo poço, Abimeleque, vendo que Abraão era um cara abençoado, que estava sendo próspero, Abimeleque vem e faz um pacto, uma aliança, faz promessas a Abraão, nesse poço, nesse lugar. E aí é o lugar para onde Elias foge, e ele se estabelece ali, ao lado do poço, e a Bíblia diz que Elias, numa crise de depressão, com medo de Jezabel, ele deitou reclamando da vida, pedindo a Deus para morrer, e ele adormece, e enquanto ele está dormindo, vem um anjo e fornece a ele, dá para ele pão e água. Pão do céu, água do céu. Porque aquele lugar não era um lugar distante da onde Elias estava. Então ele vai até Beerseba, que não era um lugar longe, e ali, sem que ele fizesse esforço algum, no meio da sua depressão, um anjo vem e dá para ele pão do céu, água do céu. Ele se alimenta daquele pão, ele bebe daquela água, e a Bíblia diz que agora, na força desse pão e dessa água, ele caminhou 40 dias para chegar no Monte Horebe. Caminhou 40 dias. Quer dizer, o cara chegou em Beerseba rápido e fácil. Mas para chegar no Monte Horebe foram 40 dias. O problema é que o Monte Horebe é o Monte Sinai. É apenas um outro nome para o mesmo monte, que é chamado 4 vezes no Antigo Testamento de Horebe, mas em todas as outras vezes é chamado de o Monte de Deus, o Monte Sinai. E Elias vai justamente para ali. Ou seja, Elias fugiu para aquilo o que lhe era familiar. Ele correu, ele fugiu para a lei. Beerseba era um lugar de provisão. Deus forneceu aquela provisão, pão e água do céu, gratuitamente, sem que Elias tivesse feito esforço algum. E quando ele se alimentou daquele alimento que veio pela graça, ele começa a fazer um esforço para voltar para a lei. Leva 40 dias. Para chegar em Beerseba foi rápido, para chegar em Horebe, 40 dias. E 40 é o número de anos que Israel ficou vagando no deserto por causa da incredulidade. Mas ele não chegou lá porque ele tinha força, quem deu força para ele foi a provisão da graça. Mas ele sendo provido pela graça, o que Elias tinha que ter feito? Deixa eu ficar quieto aqui em Beerseba mesmo, porque aqui tem provisão. Se tem provisão, também tem proteção.
Aqui, Jezabel não vai me achar. Mas ele comeu aquilo. Não, mas deixa eu voltar para o que eu conheço, que é a lei. E caminhou 40 dias, suou feito um camelo para chegar até o monte Sinai. Ou seja, ele fugiu de volta para a lei. Ele fugiu para o lado daquilo que ele conhecia, que era a lei. No Monte Horebe, num estado de depressão, reclamando da vida, Elias vai para uma caverna, que também aponta e simboliza a caverna, fala de depressão. Cara, eu estou numa caverna, eu estou num poço, eu estou em depressão. E ele vai para uma caverna para passar a noite, mas Deus fala com ele na caverna. Diz para ele: Elias, sai dessa caverna. E Deus faz uma pergunta crucial para Elias. Ele pergunta para Elias: Elias, Deus não falou muita coisa para Elias no Monte Horebe. Ele só perguntou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Alguém já te perguntou isso alguma vez na vida? O que você está fazendo aqui? Elias, quem é que te mandou vir para cá? O que você está fazendo aqui? E a resposta de Elias não foi dizer, eu estou fazendo isso ou aquilo. A resposta de Elias foi um monte de lamúria. Foi um monte de lamentação. Já travou de novo. Oh, coisa do capeta. E aí Deus manda Elias sair da caverna, e Elias, ele começa a presumir que Deus vai dar para ele alguma estratégia. Cara, você veio para o lugar certo, você veio para o Monte Horebe, o monte onde eu falei com Moisés. Então aqui eu vou te dar uma resposta assim de arrebentar. Talvez Elias tenha imaginado, Deus vai me dar uma estratégia. Talvez Deus me deu o cajado de Moisés. Talvez Deus me deu uma estratégia aí para eu chegar lá e acabar com Jezabel, com todo mundo e tal. Vamos ver o que Deus vai fazer. E aí a Bíblia diz que Deus provoca não um vento. Na nossa Bíblia, em português está traduzido como vento, mas não foi somente um vento, foi um furacão daqueles. Se esse furacão que passou nas Bahamas tinha grau 5, esse foi grau 10, que nem sequer existe na escala de furacões. Grau 5 é o máximo, mas esse foi tão forte que a Bíblia diz que as paredes do Monte Sinai começaram a rachar, que pedras rolaram e começaram a quebrar. Você imagina a cara de Elias vendo aquilo tudo. E aí a Bíblia diz que Deus não estava naquele furacão. Elias ficou esperando com um furacão, está quebrando tudo, quebra tudo, Deus. Mas Deus não estava no furacão. E aí, Deus manda fogo, um terremoto. Começa tudo a saculejar, a tremer e tal. E aí Elias começa a pensar, bom, agora Deus vai falar. Olha aí, o terremoto está tudo tremendo. E a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto. E aí Deus manda fogo. Começa a chover fogo, vem fogo do céu. E Elias começa a pensar, agora Deus vai fazer alguma coisa. Agora Deus... Mas a Bíblia diz que Deus também não estava no fogo. Se você olhar, tudo isso é a mesma imagem do filme de Moisés, recebendo a lei, lá no Monte Sinai, no mesmo lugar, só que naquele episódio, quando Moisés sobe o Monte Sinai, ali existe fogo, saraiva, tremor, mas Deus estava lá falando com Moisés. Agora aconteceu fogo, terremoto, furacão, e Deus não estava em nada disso. E de repente, vem um sopro de um vento suave, e de novo, Deus fala com Elias. O que Deus fala? Elias, o que você está fazendo aqui? De novo, Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? E mais uma vez Elias começa a se lamentar. Ah, Deus, é porque eu sou um cara zeloso, dedicado, mas ninguém me ajuda, todos abandonaram a fé, mataram os teus profetas, só sobrei eu. E ainda por cima, querem me matar. E engraçado é que Deus parece que ignora essa queixa de Elias e dá para ele 3 ordens. Aí Deus fala, dizendo o seguinte, Elias, é o seguinte. Número 1, vai até Damasco e unge um novo rei, Hazael, como rei da Síria. Não vou entrar em comentários agora sobre as 2 primeiras coisas. Em segundo lugar, vá a Israel e unja um novo rei, Jeú. E em terceiro lugar, encontre e unja Eliseu como profeta em seu lugar. Ou seja, quando Eliseu ouviu aquilo, qual era o recado que Deus estava dando? Elias, o teu tempo acabou. Você vai ungir um outro cara que vai te substituir.
o teu tempo já passou, o teu tempo acabou. Agora você vai arrumar uma outra pessoa que vai ser o novo profeta em Israel. Mas Deus também deu uma palavra de encorajamento para Elias. Ele disse: Elias, você está reclamando, mas você não está só coisa nenhuma. Existem ainda outros 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Isso fora mulheres, né? Porque naquele tempo só se contava homens. 7.000 homens fora as mulheres. Agora você imagina o seguinte: a pergunta que você tem que fazer quando você ouve Deus dizer isso aqui, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: como é que Elias não viu isso? Porque 7.000 pessoas não é pouca gente não, né, gente? 7.000 pessoas é gente pra caramba. Como é que Elias não viu pelo menos um? Não conheceu pelo menos um desses caras. Pelo menos um. Não conheceu, para ele dizer assim: Deus, sobrou só eu e pelo menos aqui o irmão José. O irmão Zé está aqui comigo. Sobramos nós dois. No meio de 7.000 ele não conheceu ninguém. Sabe por quê? Porque a lei faz da pessoa alguém tão centrado em si, tão vigia de si mesmo, que ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Porque ela tem que se vigiar. Ela tem que saber: estou fazendo, não estou fazendo, estou obedecendo. E o mandamento A, o mandamento B, o primeiro, o segundo, o terceiro. Ela fica se vigiando e no final ela acaba virando vigia dos outros. Porque ela vê que ela não consegue. Então você sabe que a Bíblia diz que Deus chamou todos nós para darmos fruto, não é verdade? E muito fruto, não é verdade? Mas tem gente que pensa que foi chamado para ser vigia do pomar. Você não está dando fruto, hein? Olha o fruto, cadê o fruto? Cadê o fruto? Não tem fruto. E aí Jesus diz que esse tipo de gente é alguém que tenta tirar o cisco do olho dos outros e não vê o poste que está cravado no seu próprio olho. Porque se tornou vigia do pomar, quer vigiar se tem fruto na vida dos outros. Mas a lei provoca isso. A lei provoca essa cegueira. A pessoa não consegue ver o que Deus está fazendo agora, porque ela tem que vigiar a si e de repente vigiar os outros, se elas estão cumprindo e obedecendo a lei. Agora veja o seguinte: a expressão queimar pontes, ela é usada simbolicamente para falar de um caminho que não pode ter volta, de um rompimento com uma estrutura, com um estilo de vida, com alguma coisa que a gente tem que deixar para trás, sem deixar nada que nos possibilite voltar. Essa expressão hoje é muito usada nos cursos aí de coach e tal: queimar pontes, queimar pontes. O pessoal às vezes usa muitas histórias de generais que fizeram, que aconteceram, porque um general, não sei das quantas, um general chinês, um general espanhol, foi não sei aonde, e numa guerra, numa batalha, os soldados estavam com medo, ele mandou queimar os navios, e o pessoal não tinha jeito, tinha que encarar o inimigo. Não vou entrar nessas histórias, porque essas histórias já ficaram uma confusão danada. O general é espanhol, outra hora ele é chinês, outra hora é japonês, e eu sei qual é a história real não tem nada a ver com general nem chinês, nem japonês, é português, mas vamos deixar essa história para lá, vamos deixar essa história de lado. Mas a verdade é que queimar pontes é considerado por alguns mentores como um dos grandes segredos do sucesso. E é claro que é. Por quê? Porque é impossível você obter novos resultados continuando a fazer as mesmas coisas que você sempre fez. Você tem uma receita de bolo. É aquele bolo careta, comum, que a gente come no lanche com café. E você quer agora um bolo de laranja todo enfeitado com um pedaço de fruta dentro. Se você fizer a mesma receita, mas não acrescentar nada, não adianta você olhar para o bolo e falar assim: puxa, mas não saiu o bolo de laranja. Claro, você fez a mesma receita, vai sair a mesma coisa. Se você quer o bolo de laranja, você vai ter que acrescentar a laranja, os pedaços de fruta, você vai ter que alterar a receita. Você não vai conseguir nunca novos resultados fazendo sempre a mesma coisa que você já vem fazendo desde sempre. Você vai ter que dar passos novos para novos patamares. Você sabe quem? Alguém aqui sabe quem é Reginald Kenneth Dwight? Alguém aqui conhece? Pois é, você pensa que não conhece. Você conhece, só que você conhece ele por um outro nome. Você conhece ele pelo nome de Elton John. É o Reginald. Para os íntimos, Reggie. Para quem não conhece, Reginald Dwight. E é interessante que tem um filme que passou nos cinemas, agora parece que já está no Netflix, no Apple TV, qualquer coisa assim. Se você quiser, você pode assistir. Mas se você quiser ver essa passagem aqui, que eu vou citar, você não precisa nem ver o filme. Se você entrar no Google e procurar o trailer do filme, essa passagem, essa cena, está no trailer. E a passagem é o seguinte: o trailer diz o seguinte: o Elton John estava tocando como tecladista numa banda, mas ele não era parte da banda, ele era apenas um músico contratado por um período, por uma temporada. Era uma banda de soul music.
E o vocalista era um cara extremamente carismático, um cara que cativava a plateia, e ele ficou tão impressionado com o vocalista, que ele quis perguntar para o vocalista, cara, eu tenho um sonho dessa carreira, assim, assado, como é que eu faço? E o vocalista respondeu para ele o seguinte, você precisa matar a pessoa que você nasceu para ser, para que você possa se tornar a pessoa que você quer ser. Na verdade, para nós, que somos cristãos, se você está em Cristo, o que você precisa é reconhecer que aquela pessoa que a vida moldou ao longo dos anos, a velha criatura, você não é fruto somente da educação dos seus pais, você não é fruto somente da educação da sua família, você é fruto do pai, da mãe, dos tios, dos primos, de professores, de amigos, de pessoas com quem você conviveu, ao longo de toda uma série de experiências da vida. Se você está em Cristo, o que você precisa reconhecer é que aquela pessoa que a vida moldou ao longo dos anos, com seus traumas, com seus problemas, com as suas dificuldades, com seus complexos, morreu, foi sepultada, e você agora precisa começar a se ver como a pessoa que Deus te criou para ser. Amém? Você precisa começar a se ver como a pessoa que Deus criou você para ser. Você precisa ser imagem e semelhança de Jesus, em pensamentos, palavras e ações, e não simplesmente a pessoa que o mundo moldou para você ser. Eu sou assim porque a vida me fez assim. Sepulta essa pessoa de uma vez, porque você nasceu de novo, e você é uma nova criatura em Cristo. Amém? Eliseu, assim que ele reconheceu e entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele pegou os bois com os quais ele estava lavrando a terra, que eram 24 bois, eram 12 juntas de bois, então faziam 24, esse número 24 na Bíblia tem importância porque é 12 mais 12, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a gente não vai entrar no mérito agora aqui dessa numerologia, mas ele pegou esses bois, ele estava pilotando a última parelha de bois, porque os últimos serão os primeiros, ele estava pilotando essa última parelha, quando Eliseu chamou, ele pegou os 24 bois, matou os bois, fez um big churrasco, usando como lenha o jugo, a canga, os arados e etc. Ele fez daquilo uma fogueira, assou os bois, e isso mostra, se ele tinha 24 bois para arar a terra, isso mostra que Eliseu era de uma família abastada. Pouquíssima gente em Israel tinha 24 bois, pouquíssima gente. E provavelmente o pessoal para quem ele fez esse churrasco, eram os empregados da fazenda do pai dele. Muito provavelmente. E é interessante que esse camarada, sendo filho de uma família abastada, estivesse arando a terra. Porque ele podia se dar ao luxo de ficar em casa só comandando, só mandando os outros, mas ele estava lá arando a terra. E ele fez um big churrasco, e com isso ele queimou a ponte, que num momento de fraqueza, que num momento de desânimo, podia dar a ele a oportunidade de retroceder e abandonar a sua carreira profética para se dedicar novamente à terra. Você sabe que a Bíblia fala de uma mulher que Jesus curou num sábado e deixou os religiosos indignados, que era uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Há 18 anos essa mulher andava assim. O que essa mulher via todo dia? A terra. O foco dela era dia e noite a terra. Jesus curou e ela pôde agora olhar para o céu. E o apóstolo Paulo diz que nós não podemos agora ficar focando nas coisas aqui da terra, mas que nós precisamos focar nas coisas do alto. Essa mulher que antes ela só via a terra, os problemas da terra, as maldições da terra, agora podia olhar para o céu. E esse é um problema de muita gente que está na igreja, mas está encurvado como essa mulher, olhando para a terra. E a coisa está difícil, porque o governo, porque era Dilma, agora é o Bolsonaro, e agora deu ruim, e olha lá, e agora o ministro, mandou embora o ministro, esse camarada, eu vou te contar uma coisa, olha, agora é o dólar, e agora é o Brexit, agora é o Boris maluco, mandou todo mundo para fora, não vai dar certo, vai dar errado, e o dólar subiu, e agora o euro, ai meu Deus do céu, e o desvalorizou, você precisa ser curado, para botar suas costas retas para você olhar para o céu e dizer, caramba, o meu Deus é o meu provedor, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, a minha provisão vem do céu, a minha provisão não vem meramente da terra, não vem do natural, vem do sobrenatural. Aleluia, aleluia. Se Elias como predecessor aponta para a lei, Eliseu como sucessor
aponta para a graça. A gente pensa, muitas vezes, no ministério de Elias, e bota mais foco em Elias do que em Eliseu. Mas olha só o que a Bíblia diz. O último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, Malaquias, termina dizendo o seguinte, que no final, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias, e ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. É isso que diz lá em Malaquias, no final do livro de Malaquias, no capítulo 4. É o finalzinho do último livro do Antigo Testamento. E a gente pensa sempre, essa passagem, é lógico, ela aponta para Jesus. E a gente sempre se refere a Elias como um tipo que aponta para Jesus. Mas Jesus disse que Elias aponta para João Batista. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quando é que virá Elias? E aí Jesus responde, está lá em Mateus capítulo 5, ele responde o seguinte, olha, Elias, ele virá, mas eu digo para vocês que ele já veio, mas não reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram e farão também com o Filho do Homem. E aí no versículo seguinte, diz que então os discípulos entenderam que era a respeito de João Batista que Jesus estava falando. Caramba, então quer dizer que Elias, ele aponta para João Batista, que foi o último profeta da lei, e se Elias era o predecessor, Eliseu o seu sucessor, se o predecessor apontava para a lei, o sucessor aponta para Jesus e aponta para a graça. Porque Jesus foi o primeiro profeta da nova aliança, o primeiro profeta da graça. João Batista, o último profeta da lei, Jesus, o primeiro profeta da graça. Jesus disse que, na verdade, Elias era João Batista. Se Elias era João Batista, o seu sucessor, Jesus aponta para Eliseu. Eliseu, ele aponta para a graça. Assim como Eliseu queimou as pontes, que poderiam levá-lo de volta para a terra, nós precisamos avançar com Cristo e também queimar certas pontes que nos levam de volta para coisas que deveriam ficar para trás. Deixa eu mostrar algumas delas para vocês. Talvez não sejam todas, mas algumas pontes. A primeira, nós estamos diante de um novo tempo, de uma nova oportunidade, de uma nova fase, e nós vamos precisar queimar algumas pontes. Então diga para a pessoa que está do seu lado, eu trago a gasolina, você traz o fósforo, e vamos tacar fogo agora. Vamos começar o nosso curso de incendiário de pontes. Aleluia. Primeira ponte que a gente tem que queimar é a ponte do saudosismo. Você tem que tacar fogo nessa ponte. Não confunda saudosismo com boas lembranças. Porque de repente você começa a se lembrar de coisas boas, e aí alguém, já assim com um espírito meio legalista, você, rapaz, se lembra daquela música que a gente cantava? Meu olho, pastor Fragai já falou para queimar a ponte, hein? Para de dizer saudosismo aí. Peraí. Boas lembranças são boas, são coisas boas, porque são boas lembranças. Boas lembranças são a fonte de alegria, são uma fonte de alegria e nos servem de base para coisas melhores. As músicas que nós compomos hoje são melhores do que as mais antigas, por quê? Porque as mais antigas serviram como uma base para aquilo que a gente está compondo hoje. Mas saudosismo é diferente. Saudosismo é um estado depressivo que impede que a gente enxergue o melhor de Deus para o hoje e bloqueia o nosso progresso em direção ao futuro. O saudosista é aquele camarada que só vive no passado. Naquele tempo é que era bom. Você não estava aqui não, né? Tu não estava. Aquele tempo é que era bom. Tempo do pastor Zequinha. Aquele tempo. Tempo da irmã Cotinha, tocando lá aquele órgão de 2 andares. Com aquelas partituras, tudo preso assim por pregador de roupa, para não voar. Mas podia voar porque era ventilador, não tinha ar-condicionado, aquele ventilador soprando assim, aquela papelada voava, ela prendia com um pregador de roupa, e tinha um coral, todo mundo vestido com aquele roxo caixão, forro de caixão, com aquele caderno na mão assim, né? Aleluia, aleluia. E o pastor regia a igreja, regia o coral. Aquele tempo é que era bom. Hoje tem essa rapaziada pulando aí igual uns macacos doidos, guitarra,
e tal. Saudosismo, gente, é doentio. Saudosismo é um negócio doentio. Sabe, quando Eliseu queimou as pontes que faziam ligação com o passado, que o ligava à terra, ele tomou a decisão de não mais olhar para trás e passar a viver com base no sobrenatural profético e não mais com base no natural terreno. E o apóstolo Paulo diz que nós não podemos andar de acordo com aquilo que se vê, mas de acordo com aquilo que não se vê, porque o que se vê é terreno, é passageiro, mas aquilo que não se vê é divino e é eterno. Aleluia! Aleluia! Segunda ponte que você precisa queimar é a ponte da comparação, das comparações. A ponte das comparações. Sabe que quando essa ponte ela quer me levar de volta para ser quem eu já fui um dia, ou para ser alguém que eu não sou de fato. Porque ela me faz me comparar comigo mesmo, com quem eu já fui. Eu já não sou mais o mesmo, preciso voltar a ser. Ou, caramba, eu quero ser igual ao fulano. Eliseu não foi um clone de Elias. Pelo contrário, ele foi completamente diferente de Elias. Completamente diferente. É preciso que a gente entenda que quando eu fico comparando quem eu fui, ou quem os outros são, com quem eu sou, eu deixo de ser a minha melhor versão. Eu nunca mais serei o que eu já fui, mas eu posso ser a melhor versão de mim mesmo hoje. Na verdade, nosso chamado é para que nós sejamos a melhor versão de Jesus para hoje. Jesus viveu num tempo, numa cultura, nós vivemos num outro tempo e numa outra cultura, então a gente precisa perguntar hoje para nós mesmos, o que Jesus faria no supermercado? O que Jesus faria na farmácia? Como é que Jesus reagiria no trânsito? Como é que Jesus agiria na faculdade? Como é que Jesus agiria na escola? Como é que Jesus agiria na sua casa, no casamento, com os filhos, com a esposa? Como é que Jesus agiria se ele estivesse vivendo na minha cultura nesse tempo de hoje, para que você e eu sejamos imagem e semelhança de Jesus para o hoje? Para hoje, amém? Pode ser que você não seja mais tão magro como já foi um dia. Pode ser. Mas você pode ser uma pessoa mais gentil. Você pode ser uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais amorosa, mais flexível do que você já foi no passado. Você pode hoje ser menos cri-cri. Você pode hoje ser menos implicante. Você pode hoje ser uma pessoa menos teimosa. Você pode afirmar para mim assim, pastor, já fez tudo quanto é tipo de dieta. Dieta da lua, do sol, dieta do capim, dieta de tudo. De tudo. Agora, já desisti. Porque não tem jeito. Eu emagreci até aqui. Daqui para baixo não passa. Você depende da dieta, de remédio, sei lá de quê. Mas, para ser uma pessoa mais gentil, mais flexível, mais amorosa, você depende apenas de uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Não tem remédio que faça você. Tem remédio para ajudar você a emagrecer, mas não tem remédio para ajudar você a ser mais amoroso, mais compreensível, mais flexível. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Amém, gente? Amém. É uma decisão que a gente toma. Talvez você não seja tão ágil quanto foi no passado, mas você pode aprender a desenvolver novas habilidades. Você pode continuar desenvolvendo habilidades mais antigas que você já possui. Sabe, nunca é tarde para aprender alguma coisa nova. Nunca. Sabe, tem um ditado no mundo que diz assim, é impossível ensinar um truque novo para um cachorro velho. Mas você não é cachorro. Um cachorro velho pode não aprender truque novo, mas você pode aprender. Eu gostei, pastor, acho que eu perdi a oportunidade, queria ter aprendido a falar inglês. Vai fazer o curso que você vai aprender. Pastor, eu gostaria tanto de tocar um instrumento. Nunca aprendi. Vai fazer um curso que você vai aprender. Você quer uma dica? Vai aprender a tocar teclado. É mais fácil do que aprender a tocar violão. É mais fácil. Parece que não. O violão é mais prático de carregar. Né? O piano é mais complicado. Mas é mais fácil. Porque o violão, o professor vai e eu vou te ensinar a fazer a nota dó. Aí você pega o violão, o professor bota os teus dedos lá. Tu faz uma força danada até encaixar. Quando você conseguir, o professor vai botando o teu dedo. É mais para baixo, aqui na corda de baixo. Bota o dedo aqui. Está difícil, bota. Quando você conseguir, fica aí, não mexe. Agora toca, você toca e vai, prec. Você vai levar um tempão até sair aquele dó. No piano, você precisa só de 3 dedos. 1, 2, 3. Tum, dó. Já estou tocando. Já está tudo lá. Eu só toco com mais força. Pá, pá. Sou um tecladista já posso tocar na igreja.
Você quer aprender? É só você fazer alguma coisa, tomar uma providência e você vai conseguir, porque nunca é tarde para aprender alguma coisa nova. Terceira ponte que a gente precisa aprender, ou queimar, terceira ponte que a gente precisa queimar é a ponte que nos leva de volta para uma zona de conforto. Essa ponte é difícil de queimar. Essa ponte é difícil de tacar fogo nela. Por quê? Porque ela nos leva para uma zona de conforto. E o ser humano gosta de conforto. Eu me lembro quando a gente estava começando aqui, isso aqui ainda era cadeira de plástico, tinha pouquinha cadeira só no miolo assim. E aí um casal, que depois se tornou membro aqui, me contaram essa história, depois quando eles chegaram aqui, anos depois, eles vieram aqui no tempo, não era nem a era do gesso ainda, eles vieram na época ainda de Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, eles chegaram aqui e contaram para mim anos depois, quando eles se tornaram membros, a gente veio aqui, mas ainda não tinha nada, aí eu disse para minha esposa, vamos embora e a gente volta quando ficar pronto. Depois que ficar pronto, todo mundo quer, porque é mamão com açúcar. Difícil é pegar no osso e junto, vamos lá. Como o Bené que chegou aqui no osso, estava no osso aqui. E o Bené podia dizer, não, eu já sou macaco velho de igreja, já conheço, não vou ficar aqui nessa ralação danada, deixa eu procurar um lugar mais confortável, depois eu volto. Não, o cara ficou aqui na ralação, comeu pó junto com a gente, né, comemos pó junto, né, tomamos pó de gesso na cabeça junto, ralamos junto, fizemos culto de baixo, de andame junto. Aí é outro papo, porque a nossa tendência é voltar para a zona de conforto. Você tem que tacar fogo nessa ponte. Você tem que tacar fogo nessa ponte. Porque na zona de conforto, na zona de desconforto, você cresce. Por quê? Porque você quer acabar com o desconforto. Então você toma providências, você trabalha, você agita, você age, você ora. Na zona de conforto, você senta num sofá mole e fica lá. Daqui a pouco começa. E dorme. A nossa tendência é buscar a zona de conforto. Seria fácil para Eliseu tentar ser uma cópia de Elias. Elias já está com o ministério estabelecido, já está pronto. Eu vou imitar o cara. Para que eu vou tentar ser uma coisa nova? Eu vou tentar inventar a roda de novo. Deixa eu copiar o cara. Seria mais confortável, mas ele não cumpriria o propósito para o qual Deus o havia formado. Ele não ia cumprir o propósito. Sabe que seria fácil para Eliseu não matar os bois, não queimar os aparelhos de trabalho, guardar tudo e deixar a porta aberta para voltar a qualquer hora. Deixa os boizinhos lá, deixa lá as cangas, os arados. Se der ruim lá com Elias, eu volto. Ele tacou fogo em tudo. Ele queimou a ponte. Não tinha como voltar. Nós teríamos 1000 desculpas para não sair de onde a gente está e permanecer naquilo que já é conhecido, confortável e estável. Mas seria uma atitude de covardia e de retrocesso. Assim como é uma atitude de covardia e de retrocesso permanecer na lei, ao invés de avançar e queimar a ponte, para então permanecer na graça sem retroceder. Gente, isso é algo tão fundamental. Entenda o seguinte, nós temos ouvido ultimamente uma leva todo mês, pelo menos todo mês, e às vezes toda semana, a gente recebe notícia de pastor que se suicidou. Isso está virando uma praga no mundo. Ou pastor, ou filho de pastor, alguém no círculo íntimo do pastor, ou o pastor se suicida, ou alguém no círculo íntimo. A pergunta é por quê? As pessoas ficam perguntando, eu perguntei isso para Deus. E Deus me mostrou que muitas vezes o que acontece é um pregador que é em cima do púlpito, alegre, animado, mas que faz mistura de graça com lei. E a lei causa desgaste, a lei causa depressão. Elias, o ministério que aponta para a lei, como é que ele terminou o ministério dele? Deprimido, pedindo para morrer. E essa é uma mensagem que eu queria que muitos pastores e pregadores ouvissem, para que eles saibam que a saída para essa sensação de eu estou no ministério, mas eu estou me sentindo num canto, exprimido, eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde sair, saia da opressão da lei. Confie na graça. Não ouça essas vozes do inferno que estão tentando te convencer de que graça
é uma pregação que dá à igreja licença para pecar. Isso é o diabo querendo evitar que você atravesse a ponte e se estabeleça na graça. Ele não se importa que você estabeleça, contanto que você não queime a ponte e vire e mexe e volte para a lei. Isso vai te causar desgaste e depressão e vai te levar para uma situação de desistência do ministério ou até mesmo para a morte. Eu sei que vai ter gente que vai entrar na internet, vai meter o malho no pastor Fragale, porque ele está dizendo isso, quer dizer que agora que todo pastor que está se suicidando é por causa da lei, não precisa nem falar. Não se dê o trabalho, porque eu não leio, não fico olhando, não fico vendo. Eu estou falando para você algo que vem do coração de Deus. A lei causa desgaste. O apóstolo Paulo diz isso. A lei causa desgaste por causa do esforço. Ela causa dor. Ela conscientiza do pecado, ao invés de livrar do pecado, ela conscientiza e traz acusação e condenação. E é isso que acaba gerando depressão, e a depressão muitas vezes leva para o suicídio. Pastor, tem alguém fazendo um comentário? Deixa eu fazer um comentário aqui, pastor. Pastor, mas lá, no freeway é mais distante, é muito grande. Aqui é menor, mais aconchegante, mais perto. A gente não podia ficar por aqui. Entenda só o seguinte. Na semana passada eu falei isso aqui. Mas olha só, quando os pais compram um apartamento novo num outro bairro, a família vai toda junto. Não fica, não adianta o filho dizer, pai, mas a gente mora na Barra, eu só comprei esse apartamento em Madureira, eu não quero ir para Madureira. Na Barra, nosso apartamento era alugado. O que deu para o papai comprar foi em Madureira, é apartamento próprio. Então a gente vai mudar para lá. O moleque vai chorando, esperando, mas tem que ir. Por quê? Porque é da família. Até o cachorro vai junto. As baratas, às vezes, vão junto. Você já se mudou? Já juntou caixa? E teve a ingrata surpresa de quando você chega na casa nova, começa a botar as caixas, de repente você abre uma caixa, sai uma barata lá de dentro, ou duas, ou três. Por quê? Porque quando você começa a juntar as caixas, para juntar a mudança, as baratas vêm, o pessoal está se mudando, vão para a caixa, pula na caixa e fica assim, ó, tá mudando, tá andando, deve estar no caminhão de mudança. Abriu a caixa, chegamos, aí a barata pula, barata! Até a barata vai junto. Até a barata... Você acha que é longe? Pois olha só, tem gente que vem aqui de São Gonçalo, tem gente que vem aqui de Maricá, tem gente que vem aqui de Araruama, só para assistir o culto no domingo e voltar. Para esse pessoal, tanto faz ir para o Freeway ou para Marte. Porque é longe do mesmo jeito. Mas para quem quer a zona de conforto, é longe. São 10 quilômetros daqui até lá. Dá para ir correndo. 45 minutos se você for um corredor mais ou menos. Se você for um corredor já um pouco mais adiantado, você consegue fazer 35. Correndo eu não vou. De bike você chega lá em 20 minutos, dependendo da bike e do ciclista. Né? Você chega lá em 20 minutos. 10 quilômetros você faz em 20 minutos. Mas é longe. Você vai ficar na zona de conforto? Ok, as baratas vão junto com a gente, até as baratas vão junto com a gente, mas quem é da família vai, quem não é, só Deus sabe para onde vai, para espirrar para algum lugar. Entenda o seguinte, o tradicionalismo legalista é irmão da acomodação e da estagnação. A inovação e a ousadia são irmãs gêmeas do crescimento e do desenvolvimento. Sem ousadia, sem inovação, não se pode avançar. Sabe, a gente aqui durante o louvor, o pastor Jorge estava ali super emocionado, começou a chorar, ficou com a voz fina. Veio me deu um abraço daquele que eu pensei que ele ia me esmagar. Conseguimos, Fragalho. Eu falei, se conseguimos nada, cara, ainda tem um montão de coisa para pagar. Joguei um balde de água fria. O cara estava chorando, pastor. A voz do cara afinou, pastor, conseguimos, pastor, não conseguiu nada, cara. Tu já tem 1 milhão aí para pagar o que está faltando? Ô, pastor. Magoou, pastor. Coitado, o Jorge não falou nada. Eu também não falei nada disso para ele, não. Não ia jogar esse balde de água fria no cara. Quarta ponte que a gente tem que queimar é a ponte que te leva de volta para a lei. Tem que queimar essa ponte. Não dá para ficar fazendo esse passeio. Graça, mas a ponte está lá. Lei. Lei,
A ponte está aqui, graça, não dá para fazer esse passeio. Tem que queimar essa ponte. Então, era só o seguinte, Eliseu teve o dobro de milagres realizados no seu ministério em relação a Elias. O dobro. Elias teve 7 milagres registrados no seu ministério. Eliseu, 14. Por quê? Porque Eliseu teve porção dobrada. Mas ele só teve porção dobrada porque ele não tentou ser uma cópia de Elias. Se ele tentasse ser uma cópia de Elias, ele ia ter 7 milagres. Acabou. Mas ele teve 14. Paulo diz que se a lei teve glória, a graça tem muito maior glória. Por quê? Porque na graça a porção é dobrada. Na graça a porção é dobrada. Veja bem o seguinte, Eliseu foi servo de Elias, mas não foi discípulo de Elias. Se ele tiver um discípulo, é alguém que reproduz a vida do seu mentor. Eliseu não reproduziu a vida de Elias. Eliseu teve vida própria. Por quê? Porque Elias apontava para um lado, Eliseu apontava para outro. Eliseu teve porção dobrada, e se ele fosse uma cópia de Elias, ele não teria. Ele conviveu um período de tempo com Elias, e ele serviu a Elias, mas ele não copiou Elias. Não há nada de errado em que você tenha pessoas em quem você se inspire. Eu posso ser uma inspiração para você, você pode ser inspiração para mim, mas eu não quero ser um clone seu, nem você deve desejar ser um clone meu. Porque você é você, eu sou eu. Isso é profundo, hein? Você é você, eu sou eu, ela é ela. Ele é ele. Ele não sou eu não sou ele. Ele não é ela não é ele. E quem é ele? É ele. Que não é ela, que não sou eu. Porque eu sou eu e você é você. Aleluia. Vou escrever isso, cara. Vou botar isso em um livro de filosofia, vai dar o que falar. Os milagres de Elias foram quase todos relacionados com juízo. Os milagres de Eliseu foram quase todos relacionados com cura e restauração. Elias, fogo do céu, mata esses caras. Juízo. Eliseu, vamos nos reunir os profetas, vamos fazer um almoço de congratulações, um almoço de comunhão, e de repente alguém resolve colher umas ervas a mais, e coloca na panela, e alguém identifica, caramba, isso aí é erva venenosa, tem veneno, tem morte na panela. Eliseu fala, calma, pega um bocado de farinha, e farinha é um símbolo que aponta para Jesus, porque farinha é o trigo que foi esmagado, moído, e ele pega essa farinha, joga na panela, e a morte vai embora. Todo mundo come e se alegra. Um poço com água venenosa. Eliseu vai, pega um prato com sal, e sal é símbolo de aliança, da aliança que Deus tem conosco. Ele joga o sal na água, a água fica saudável. Um menino, filho de uma viúva. A mulher já era viúva, e de repente esse filho morre. Eliseu vai lá, ressuscita o menino. E o ministério a unção que havia sobre Eliseu era tão tremenda, tão forte, tamanha, que até depois de morto, ele ressuscitou um morto. Sabia disso? Depois de morto, ele ressuscitou um morto. A Bíblia diz o seguinte, que um dos profetas, um dos alunos da escola de profetas, que Elias formou, morreu. O judeu tradicional não sepulta as pessoas em caixão. Ele apenas enrola o corpo em panos de linho e sepulta direto na terra. Então os caras pegaram esse cara, enrolaram ele todo no corpo, o corpo todo, com pano, e vinham trazendo e resolveram sepultar o cara. Eliseu já tinha morrido, resolveram sepultar o cara na mesma cova de Eliseu. O cara devia ser alguém importante, sei lá, resolveram sepultar na mesma cova. Abriram a cova e vêm os caras trazendo o defunto. Quando eles chegaram, eles avistaram lá longe os midianitas, que vinham para atacar. Eles se apavoraram com aquilo, pegaram o morto, jogaram para dentro da sepultura e vazaram. O morto, quando caiu em cima do esqueleto de Eliseu, mas ele bateu e quicou. No que ele bateu em cima do esqueleto de Eliseu, ressuscitou. Os caras que começaram a fugir dos midianitas, quando viram o morto ressuscitar, aí mesmo é que os caras... Tu imagina? Lá vem os midianitas, cara, lá vem os midianitas. O morto! Ou seja, havia em ele, por causa da unção de graça que havia sobre Eliseu, ficou impregnada até nos ossos do cara. Depois de morto, ainda tinha unção lá para ressuscitar morto, não era para curar gripe, não, era para ressuscitar morto. Eliseu recebeu o manto de Elias
mas aquele manto apenas representava a autoridade profética de Elias e não seu ministério. Por isso, ele teve porção dobrada. Por isso que não tem sentido hoje você falar o manto de fulano passou para ciclano, porque é apenas uma transição de autoridade e não de ministério. Ministério, cada um tem o seu. E não tem jeito de eu passar o meu ministério para ninguém. Eu posso passar, ok, eu posso te ensinar, eu posso te treinar, mas você ser eu, não tem como. Não tem jeito. Você pode até ter muito melhor do que eu, mas ser eu não dá. Só existe eu. Eu é só eu. Olha, eu vou voltar a filosofar de novo. Hein? Eu sou só eu. Eu sou eu e mais eu e sou eu. Nessa nova fase, você vai ser desafiado a amar mais, se comprometer mais, se envolver mais, porque Deus quer nos dar porção dobrada, mas porção dobrada exige compromisso dobrado. Não tem porção dobrada sem compromisso dobrado. Amém, gente? A quinta ponte, a última ponte que você precisa queimar, é a ponte que te leva de volta para o teu ego. A ponte que me leva de volta para o ego. Sabe que, pode mudar aí, essa é a ponte para a qual muitos cristãos cruzam toda segunda-feira, de volta para o egocentrismo, depois de um domingo abençoado na igreja. O cara vem na igreja, aí ele bate palma, ele levanta, ele louva, e aí ele ajuda, ele serve, ele faz, acontece, ele ora pela pessoa que está na direita, a pessoa que está na esquerda, mas na segunda-feira ele cruza de volta a ponte para o egocentrismo. E aí ele volta a pensar só nele. Aí ele, na segunda-feira, no domingo ele ora assim, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa esse meu irmão, abençoa o pastor, abençoa a igreja. Na segunda-feira ele fala, Jesus, o meu nome é Joaquim, abençoa só a mim. Tintim por tintim. A pessoa retrocede. Sabe, Elias profeticamente estava ligado à lei, chegou ao fim do seu ministério em depressão e pensando na morte. Eliseu, profeticamente ligado à graça, estava tão ligado na vida que até depois de morto ressuscitou um morto. São coisas completamente diferentes. A lei faz de você um caçador de bênçãos. Você fica correndo de igreja em igreja, de campanha em campanha. Ah, não, agora eu vou na campanha não sei de onde, na corrente não sei das quantas. O pastor falou que tem que ir 7 domingos seguidos, não pode faltar, porque no 7º domingo ele vai dar uma garrafa com água de Israel. E aquela água, quando você tomar um banho com a água, vai vir a bênção, porque também está lá o sabonete ungido. E aí você vai, o sabonete ungido, aleluia, agora vai dar certo. E não vai dar nada, porque você se tornou um caçador de bênçãos, e a bênção é mais rápida do que você. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela zomba de você. Vem, otário, vem. Você não vai chegar. Você não tem perna para alcançar ela, não tem jeito. Por quê? Porque bênção é favor imerecido. Então não adianta eu correr atrás, é ela que tem que vir atrás de mim. Na verdade, a lei faz de você um caçador de bênçãos, mas a graça faz de você um imã de bênçãos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão, ele não diz, eu correrei atrás da graça e da misericórdia todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando eu sou um caçador de bênçãos, servir é algo secundário na minha vida. Quando eu sou um imã de bênçãos, eu posso exercer a servitude sem medo, porque eu sei que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Amém? Aleluia. Quando eu queimo as pontes que me dão acesso a caminhos que eu sei que só vão me levar para mais longe do propósito que Deus tem para a minha vida, isso é o que me dá a oportunidade de construir novas pontes. Pontes que vão me proporcionar expansão dos meus horizontes, da minha área de influência, que vão expandir os meus negócios, que vão abençoar a minha família, amadurecer, crescer, ser cada vez mais imagem e semelhança de Jesus. Mas eu só posso construir pontes novas quando eu queimo certas pontes antigas. Para que você quer ponte nova se você está cruzando as antigas? Há certas pontes que você vai precisar permanecer para o resto da sua vida, mas há certas pontes como essa do egocentrismo, você precisa torrar, queimar, para construir pontes novas, que vão levar você para um novo patamar de bênçãos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado
por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!